Uma vida com propósito. 17º dia. Um lugar ao qual pertencer. Agora vocês são membros da própria família de Deus e cidadãos do país de Deus e pertencem à casa de Deus, como todos os outros cristãos. Efésios 2:19. A família de Deus é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. 1 Timóteo 3:15. Você é chamado para participar, não somente para crer. Mesmo no mais perfeito e imaculado ambiente do Éden, Deus disse: não é bom que o homem esteja só. Fomos criados para viver em comunidade, moldados para o companheirismo e formados para uma família. E nenhum de nós pode cumprir os propósitos de Deus sozinho e sem ajuda. A Bíblia não apresenta nenhum santo solitário ou eremita espiritual que vivesse isolado dos outros crentes, privado de companhia. A Bíblia diz que fomos ajuntados, reunidos, juntamente edificados, juntamente tornados membros, juntamente feitos herdeiros, combinados, mantidos juntos e que seremos juntamente arrebatados. Você não está mais por conta própria. Embora seu relacionamento com Cristo seja pessoal, Deus nunca quis que fosse particular. Na família de Deus, você está unido a todos os outros crentes e faremos parte uns dos outros por toda a eternidade. A Bíblia diz: em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Seguir a Cristo inclui integrar, não apenas acreditar. Somos membros de seu corpo. A igreja. C.S. Lewis observou que a palavra membro é de origem cristã, mas foi esvaziada de seu significado original. Lojas oferecem desconto a membros e os anunciantes usam os nomes desses membros para criar lista de mala direta. Nas igrejas, tornar-se membro significa simplesmente adicionar o seu nome em uma lista, sem nenhum requisito ou expectativa. Para Paulo, ser membro da igreja significa ser um órgão vital de um corpo vivo, parte indispensável e interconectada a todo o corpo de Cristo. Precisamos restabelecer e praticar o significado bíblico dessa palavra. A igreja é um corpo, não um edifício, um organismo, não uma organização. Para que os órgãos de seu corpo cumpram o seu propósito, eles precisam estar conectados ao corpo. O mesmo ocorre com você como parte do corpo de Cristo. Você foi criado para uma função específica, mas irá perder esse segundo propósito para a sua vida se não estiver agregado a uma igreja local. Você descobre o seu papel nesta vida pelo relacionamento com os outros. A Bíblia diz: cada parte tem seu sentido no corpo como um todo, e não ao contrário. O corpo de que falamos é o corpo de Cristo, formado pelos escolhidos. Cada um de nós acha o seu significado e função como membro deste corpo. Mas como um dedo amputado ou um dedão arrancado, não somos grande coisa, não é mesmo? Se um órgão é de alguma forma desligado do corpo, ele murcha e morre. Ele não pode existir por si mesmo, nem você. Desligado e arrancado do sangue vital da igreja local, sua vida espiritual fenece e acaba por deixar-se de existir. É por isso que o primeiro sintoma de declínio espiritual
é normalmente o comparecimento irregular aos cultos e às outras reuniões. Sempre que nos tornamos descuidados com a igreja, todo o resto também começa a desmoronar. Ser membro da família de Deus não é irrelevante, nem é algo a ser despreocupadamente desconsiderado. A igreja é o plano de Deus para o mundo. Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A igreja é indestrutível e existirá eternamente. Ela sobreviverá ao universo, assim como sua função nele. A pessoa que diz: eu não preciso da igreja, é tão arrogante quanto ignorante. A igreja é tão importante que Jesus morreu na cruz por ela. Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. A Bíblia chama a igreja de a noiva de Cristo e de o corpo de Cristo. Eu não posso imaginar alguém dizendo para Jesus: eu te amo, mas não gosto da sua esposa. Ou eu te aceito, mas rejeito o seu corpo. Mas é isso que fazemos quando desprezamos e depreciamos a igreja ou reclamamos dela. Em vez disso, Deus nos manda amar a igreja, tanto quanto Jesus a amou. A Bíblia diz: amem a sua família espiritual. Lamentavelmente, muitos cristãos usam a igreja, mas não a amam. Sua comunidade local. Salvo em poucas e importantes exceções, como quando alude a todos os crentes ao longo da história, quase todas as vezes que a palavra igreja é utilizada na Bíblia, ela se refere a uma congregação visível e local. O Novo Testamento parte do princípio de que os membros pertencem à congregação local. Os únicos cristãos que não pertenciam a grupos locais eram aqueles sob a disciplina da igreja, os quais eram removidos de entre a irmandade por causa de pecados públicos flagrantes. A Bíblia diz que os cristãos sem igreja local é como um órgão sem o corpo, a ovelha sem o rebanho ou a criança sem a família. É uma situação anormal. A Bíblia diz: e pertencem à casa de Deus como todos os outros cristãos. Os valores de hoje, que advogam a independência e o individualismo, criam muitos órgãos espirituais. O crente coelho, que fica saltando de uma igreja para outra sem filiação, responsabilidade ou compromisso. Muitos creem que é possível ser um bom cristão sem estar unido, ou mesmo sem frequentar uma igreja local. Mas Deus discorda veementemente. A Bíblia oferece muitas razões irrefutáveis para sermos ativos e comprometidos em uma comunidade local. Por que você precisa da família eclesiástica? A família eclesiástica o identifica como crente autêntico. Não posso afirmar que sou um seguidor de Cristo se não sou comprometido com um grupo específico de discípulos. Jesus disse: o amor de vocês um pelos outros irá provar ao mundo que vocês são meus discípulos. Quando, em amor, reunimos como uma família na igreja, com diferentes formações, raça, status sociais, levamos ao mundo um poderoso testemunho. Você não é o corpo de Cristo isoladamente. Você precisa de outros para expressar essa condição. Juntos e não separados, somos o seu corpo. A família eclesiástica o retira do isolamento egoísta. A igreja local
é a sala de aula onde você aprenderá a se relacionar com a família de Deus. É o laboratório para a prática do altruísmo e do amor compassivo. Como membro ativo, você aprende a se interessar pelos outros e a partilhar suas experiências. Se uma parte do corpo sofre, as demais partes sofrem com ela. Ou se uma parte é honrada, as demais partilham de sua honra. Somente pelo contato regular com os crentes comuns e imperfeitos podemos aprender o verdadeiro companheirismo e experimentar a verdade do Novo Testamento. Ser unidos e dependentes uns dos outros. O companheirismo bíblico compreende sermos tão comprometidos uns com os outros quanto somos com Jesus Cristo. Deus espera que entreguemos nossa vida uns pelos outros. Muitos cristãos que conhecem João 3,16 são alheios a 1 João 3,16. Jesus Cristo deu a vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Esse é o tipo de amor sacrificial que Deus espera que você demonstre aos crentes. Uma disposição para amá-los da mesma forma que Jesus o amou.